está em casa, bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui mais uma vez juntos para estudarmos o nosso conteúdo, que é, nesse caso, a ONU. E hoje eu vou trazer, na verdade, uma incógnita, uma dúvida, uma reflexão para você. Pessoal, a gente vem estudando sobre a ONU e o seu papel no mundo. Só que tem uma questão. A ONU ela é totalmente eficaz? É isso que eu quero levantar para você hoje. Olha aí o primeiro slide. No primeiro slide a gente já vai começar vendo sobre guerras que não tiveram intervenção da ONU. Mas professor, como assim? Olha aqui para mim. A gente viu que a ONU ela foi criada para tentar criar ou manter uma paz mundial. Se ela foi criada para ter uma paz, por que existiu guerra? E ainda mais, por que existiu guerra sem a participação da ONU? Por que ela não interferiu? Pessoal, olha aí o exemplo de guerra que nós temos. Primeiro, a invasão dos Estados Unidos ao Vietnã, a invasão da antiga União Soviética ao Afeganistão, a Guerra das Malvinas aqui na América do Sul, o ataque da Rússia à Chechênia, isso na década de 90, bem recente, a invasão ao Iraque pelos Estados Unidos em 2003 e os conflitos da Ucrânia agora em 2014 e 2015 pela região da Crimeia. Olha aqui para mim. Olha só que interessante. Todos esses conflitos não tiveram intervenção da ONU, não tiveram intervenção da ONU. Ué, professor, por que não teve a intervenção da ONU? Porque, em alguns casos, o Conselho de Segurança que nós já estudamos, que são aqueles 5 membros que se um falar que não quer, não pode ter ação, votou contra. Mas mesmo assim, alguns países foram contra. Quer um exemplo? A invasão ao Iraque, que no slide está até em negrito. O Iraque, quando teve aquela guerra que o antigo presidente estadunidense George W. Bush falou que ia invadir o Iraque, a Rússia foi contra, a França foi contra e a China foi contra. Só ficou o Reino Unido e os Estados Unidos a favor. E aí, teoricamente, o que os Estados Unidos tinham que fazer? Não invadir. Mas o que os Estados Unidos fez? Invadiu mesmo assim. A ONU foi lá e aplicou sanções aos Estados Unidos? Não. A ONU foi lá e falou o seguinte, os Estados Unidos agora está banido da ONU? Não. O que aconteceu com os Estados Unidos? Nada. O que aconteceu, por exemplo, com a antiga União Soviética ou com a Rússia quando invadiram seus oponentes? Nada. Por quê? Porque a ONU, muitas vezes, ela apresenta falhas nesse sentido, beleza? Mas ela tem uma figura muito importante no cenário mundial, que são as missões de paz. Olha aí o próximo slide. A gente vai ter as missões de paz, que vão sempre buscar solucionar disputas para não se transformar em guerras ou para restaurar a paz após um conflito e realizando tarefas diversas. Olha aqui para mim um ponto interessante. Missão de paz, a gente vai ter o Brasil como grande aliado. Inclusive, na atual missão de paz que está tendo na África, se não me falha a memória, no Congo, o comandante é brasileiro. O Brasil ele participou da missão de paz, por exemplo, no Haiti, após o terremoto que destruiu e o país ficou totalmente destruído, socialmente, economicamente, estruturalmente. O Brasil mandou tropas para lá para comandar, além do próprio exército e os fuzileiros navais brasileiros, tropas coreanas, chinesas, de outros países onde o Brasil que comandava e conseguiu estabelecer a paz nessa missão de paz. Se você tiver curiosidade, coloca o seguinte aí, você faz assim, no YouTube, missão de paz do Haiti. Você vai ver vídeos tanto positivos, o Brasil mantendo a ordem, como você vai ver vídeos negativos de soldados brasileiros sendo atacados com fuzis, um cenário de guerra que muitas vezes nós brasileiros pensamos que o exército brasileiro não faz muita coisa. E, na verdade, ele faz muito, não só pelo Brasil, como o mundo pelo todo. Beleza? Ponto interessante que eu me lembro que nessa época teve um jogo amistoso entre a seleção brasileira e o Haiti, e que o Haiti parou para ver o Ronaldinho Gaúcho, o Roberto Carlos, os astros da seleção passarem na cidade dentro dos carros da ONU. Dá uma pesquisada também nisso aí que você vai ver como a influência do Brasil nessa missão de paz foi importante, beleza? Olha aí no slide de vocês, um ponto interessante vão ser as críticas que são levantadas às ONU. São várias, eu coloquei essas duas para vocês que são: para alguns não tem poder de decisão sobre os conflitos armados que controlariam os Estados Unidos e que os Estados Unidos não respeitam as decisões do Conselho de Segurança. Olha aqui para mim, é o que eu falei agora há pouco para vocês. Quem é a ONU de fato? A ONU é a união dos países, as Nações Unidas, ou é os Estados Unidos com privilégios que outros países não têm? Imagina comigo, os Estados Unidos falou que invadiu o Iraque e não deu nada. Imagina se o Brasil fala que vai invadir o Iraque. Aconteceria alguma coisa no Brasil? Com certeza. Então, essa influência, essas as críticas. E tem um outro ponto.
muitos países questionam que nesse Conselho de Segurança não tem representante da América Latina. Os interesses dos Estados Unidos não é o mesmo interesse do Brasil. E que nesse Conselho de Segurança não tem representante africano. E é onde nós temos um número, mais de 10 conflitos hoje dentro do continente africano. E não tem ninguém para falar, não, nós da África queremos que se resolva dessa maneira. Então hoje eles querem que mude esse aspecto, eles querem que outros membros entrem dentro do Conselho de Segurança da ONU. Para quê? Para que esses países que seriam sem vozes, esses continentes ou subcontinentes sem vozes, pudessem também expor o seu desejo dentro do Conselho de Segurança e de possíveis intervenções militares, missões de paz ou coisas do tipo. Beleza? Olha aí no slide nós temos por último os objetivos do milênio, que é justamente para mudar. Então, pessoal, olha aqui para mim. Um ponto interessante é que a ONU, a gente já viu, ela não trabalha só nas questões de segurança, mas questões humanitárias. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é a prova disso. Se você pegar, por exemplo, a declaração, ela vai trabalhar basicamente a dignidade da pessoa humana, que vai ser base, por exemplo, para os direitos fundamentais da Constituição Federal Brasileira de 88. Então ela criou metas. Essas metas deveriam ser cumpridas até 2015. Acredito que boa parte dos senhores que estão me assistindo agora já eram vivos em 2015. Então vamos analisar para ver se essas metas foram cumpridas. Na realidade de vocês, dá uma olhada aí. 8 jeitos de mudar o mundo. A primeira meta, acabar com a fome e a miséria. Olha aqui para mim rapidinho, só não sei se você lembra do nosso antigo governo, que ele criou um programa chamado Fome Zero. E o objetivo era justamente o quê? Pegar esse objetivo da ONU e conseguir colocar em prática, acabar com a fome. Volta lá. O segundo, educação básica de qualidade para todos. Terceiro, igualdade entre sexo e valorização da mulher. Quarto, reduzir a mortalidade infantil. Quinto, melhorar a saúde das gestantes. Sexto, combater a AIDS, a malária e outras doenças. Sétimo, qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E oitavo, todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento. Olha aqui para mim, nós alcançamos os 8 objetivos? É claro que não. O que tem gente ainda passando fome? Pessoas desempregadas, pessoas passando necessidades, morrendo de AIDS, malária. Alguns nós melhoramos. O índice de pobreza no Brasil diminuiu bastante nos últimos anos. O índice, por exemplo, da acesso ao pré-natal melhorou bastante nos últimos anos. Mas nós não atingimos. E aí em 2015, e agora presta atenção, isso não tem no livro de vocês, então anotem. Em 2015, após rever e analisar os resultados e traçar novas metas, eles traçaram por mais 15 anos outras metas, que é o seguinte, olha aí no slide, que vão ser os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então olha aqui para mim, manteve os 7 de uma forma direta e criaram mais, chegando a 17. Então nós temos esses 17 que os senhores vão dar uma lida aí e vão identificar se nós estamos trabalhando para mudar isso ou não e se até 2030 nós vamos alcançar. Lembrando que hoje nós vivemos um impasse muito grande, principalmente em relação ao meio ambiente. Será que o nosso atual governo trabalha voltado para o meio ambiente ou voltado para o desenvolvimento econômico? E aí a gente tem que analisar isso. Será que os governos mundiais das grandes potências, como Putin na Rússia ou Donald Trump nos Estados Unidos, trabalham para o meio ambiente ou para o desenvolvimento econômico? Ou para o desenvolvimento militar? Ou voltado a políticas apenas faladas humanitárias? Eles sempre vão ter um lado mais forte que outro. E eles estão querendo cumprir esses 17 objetivos até 2030? Essa aí é a reflexão que eu deixo para os senhores para hoje. Olha aí no slide, nós temos então a atividade que vai ser bem simples. Os senhores vão escrever um parágrafo explicando se o Brasil está adotando medidas para cumprir os objetivos do milênio. Se sua resposta for sim, você vai me citar exemplos que medidas que o Brasil está tomando para cumprir esses objetivos. Se sua resposta for negativa, você vai justificar. Então olha aqui para mim. Não quero causar briga nem discórdia. A discussão é válida. Lembrem-se que aqueles que dizem que futebol, política e religião não se discutem, desculpa, se discute sim. O diálogo é a melhor forma da gente conhecer e respeitar outras opiniões. Então você vai citar aí se hoje o Brasil está querendo cumprir essas metas. Se sim, eu quero exemplos. Ah, professor, sim, porque criou um programa para combater a fome.
Se não, não, professor, porque o presidente diminuiu a área de preservação ambiental de vários parques do Brasil, inclusive a água mineral em 30 metros, sei lá, um exemplo, beleza? Então eu quero que você exponha essas ideias sem gerar confusão, sem cunho político ou nada do tipo, apenas para a gente dialogar sobre o assunto, beleza? Valeu, galera, forte abraço, bons estudos e até a próxima!